Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Há um tempo atrás, o Bob Fischer ele deu a ideia de que as peças do xadrez poderiam ser organizadas de forma diferente no tabuleiro, de modo que o rei sempre ficasse entre duas torres e que os bispos ficassem sempre em casas de cores opostas. E aí, viu-se que matematicamente havia 960 possibilidades de configuração de peças. De modo que essa nova variante ficou conhecida como xadrez 960 ou xadrez aleatório de Fischer, ou xadrez randômico de Fischer. E aí, para homenagear e para fazer essa variante mais popular, está acontecendo esses dias o Campeonato Mundial Não Oficial de Xadrez 960. E estão disputando esse match pelo título dois jogadores: Magnus Carlsen, o atual campeão mundial no formato clássico, e Hikaru Nakamura, que também já é bastante conhecido no alto nível, gosta muito de jogar jogos rápidos, e ele também gosta muito de tentar essas novas variantes. É um excelente jogador de xadrez 960. O que acontece? Eles estão disputando na cidade de Oslo esse match de várias partidas no formato rápido, tá? 45 minutos apenas de controle de tempo. Depois, se não me engano, eles ganham mais 15 minutos depois do lance 40, mas só isso. Depois sem incremento, sem nada. E aí um formato bastante rápido, eles não tem que anotar lance nem nada. E está sendo um match bastante interessante. Os 3 primeiros jogos foram empate. E esse quarto eu quero mostrar para você que foi um jogo bem interessante. Então, olha só. O Carlsen tem as brancas nesse jogo e o Nakamura tem as negras. Você olha, tá? Você pode até pausar, querer pensar um pouco, se familiarizar com a posição. Mas, basicamente, é um xadrez normal, tá? Só muda algumas coisas na abertura. Mas depois você vai ver que se assimila muito e fica praticamente o xadrez padrão que a gente já conhece. Acontece que esse xadrez foi originalmente desenvolvido justamente para evitar, né, as teorias de abertura. Ok, o Carlsen deu início à partida com o lance D4 nessa posição. Na partida anterior, o Nakamura tinha jogado essa mesma posição, né? Eles sorteiam uma posição e os jogadores jogam 2 jogos com aquela posição, um de brancas e um de negras. E o que acontece? O Nakamura tem jogado o lance F3 nessa posição. Me parece bastante lógico, por sinal. Abre para o bispo, né, se desenvolver. E além disso, depois que o bispo se desenvolve, você já pode fazer o roque. No roque, você basta deixar as casas entre o rei e a torre livres. E deixar também livres as casas F1 e G1, se você quiser fazer o roque pequeno. Se você quiser fazer o roque grande, você deixa livres as casas C1 e D1, que são as casas que o rei e a torre vão parar no xadrez tradicional. Você vai ver como o roque é interessante nessa variante. O Carlsen tem essa partida com o D4, tivemos C5, já contra-atacando no centro imediatamente. Isso tem prós e contras. O Carlsen toma e depois de dama toma em C5, como eu disse, o Carlsen pode atacar a dama do Nakamura muito cedo, ganhando tempo, com F3, né? E aí o Nakamura é praticamente forçado a jogar o lance C7. Com certeza ele deve ter visto isso. É um lance não muito legal, né? Não muito agradável. Colocar a dama num local tão... Não muito agradável, não muito bonito, né? Bloqueia o bispo, bloqueia esse cavalo aqui de, quem sabe, acessar essa casa. Mas o ponto é que, vamos supor que as brancas tirem o bispo, elas não poderiam rocar, porque se elas rocassem o rei viria parar aqui em G1, e com o bispo aqui, as negras estão ameaçando o checkmate. Então, por enquanto, brancas têm possibilidade de fazer um roque. Tem aqui uma variante muito interessante que mostra como as aberturas no xadrez 960 podem ser enganosas. Por exemplo, se você jogar um lance aqui do tipo E4, por exemplo, me parece um lance muito lógico, né? Você está desenvolvendo uma peça e tal, mas as negras têm um lance muito bom F5. Você pensa, oxe, como assim é muito bom? Entregando um peão. Mas depois de peão, tome F5. Bispo C4 é um lance interessante. Agora você não pode colocar o cavalo aqui em D3, porque seguiria simplesmente bispo toma o cavalo em D3 e esse peão aqui está cravado, né? Você perderia a dama se tomasse o bispo. Então depois de bispo C4 com cheque, é praticamente forçado a jogar o rei em F2. E aí, depois disso, as negras já podem fazer o roque. Como eu disse, olha só, eles simplesmente, né, a regra básica é que o rei e a torre tem que parar na mesma casa que elas parariam no xadrez tradicional. Então o roque é bem interessante. As negras fazeriam um roque e teriam um jogo muito confortável, por sinal, e estariam talvez recuperando seu peão em breve. Mas tudo bem, depois de dama C7, seguiu aqui nessa posição
Dama D2, tirando a dama da linha da outra dama, né, evitando qualquer cravada, preparando um E4 em algum futuro próximo. Tivemos F5, desencorajando a ideia de E4. C4, interessante, convidando para as trocas. Depois de bispo toma o peão em C4, bispo toma o peão em F5. Temos cavalo D6, atacando o bispo, que volta. Cavalo C6, torre C1. E aí depois disso tivemos bispo F7. Saindo aí da linha da torre, evitando qualquer coisa. Depois de bispo B3, convidando para as trocas. As negras simplesmente fazem o roque. E aí você olha assim e faz, ok. Me parece que as negras estão melhores, não? Bom, como eu te disse, vantagem de desenvolvimento, ela é uma vantagem temporária, tá? As brancas vão conseguir recuperar o jogo muito rapidamente. Depois de bispo toma o bispo, cavalo toma o bispo. Provavelmente o Nakamura não tomou o bispo do Carlsen aqui justamente por causa da opção de você, tomar com o cavalo e aí melhorar o cavalo aqui nessa casa, né? Foi o que de fato seguiu. Depois de E4, atacando o centro, controle do centro também é importante. Temos E6, cavalo E3, desenvolvendo, A6, bispo F2, preparando o roque, cavalo de F5, cavalo D3, trocas. E aí depois de B5, preparando, quem sabe, expandindo na ala da dama, né? Temos dama D2. E agora depois de dama B7, as brancas podem finalmente fazer o roque. Elas tinham aguardado, né, fazer o roque, porque justamente com essa bateria de ataque aqui entre bispo e dama pressionando a casa H2 não era possível. Mas depois que a dama saiu, as brancas podem fazer o roque. E aqui você vê que a posição praticamente já está de volta ao xadrez normal, né? E inclusive o Carlsen está até melhor nessa posição. A gente sai da fase de abertura, volta para o padrão, né, o território do xadrez padrão. E o que acontece? Basicamente o Carlsen está melhor por quê? Por causa basicamente da estrutura de peões, tá? As negras têm 3 ilhas de peões, enquanto que as brancas têm apenas 2. E de certa forma, mais peões ao redor do rei, o rei fica mais protegido, né? Ao contrário do rei das negras. Então Nakamura tem que ter cuidado. Depois de bispo F4, cravando o cavalo, temos bispo G3, trocas. Interessante o Carlsen pensar dessa forma, né? Capturando com esse peão, deixando a casa de H2 livre, caso o rei precise de alguma casa de escape, pode ser útil. Depois de torre de AC8, temos cavalo G4. Esse é um lance muito interessante. Acredito que um dos lances padrões que deve vir na mente da gente, se você parar para pensar, é torre de FD1, colocando mais pressão aqui em D7, por exemplo. Mas o Carlsen tem um olho muito ativo para procurar ataques, né, onde meio que não tem. E aí ele vem com esse cavalo G4 muito interessante, procurando ataques, né, explorando o fato de que a dama não está próxima ao rei inimigo. Então me parece interessante. E além disso o rei está um pouco exposto, né, devido a essa estrutura de peões fragmentada. Depois de cavalo E7, trazendo o cavalo justamente para ajudar na defesa, a dama vem para G5. Olha só, a dama chegando próximo ao rei inimigo. Cavalo G6, evitando qualquer ideia de cheque do cavalo, né? Depois de torre toma torre em C8, torre toma em C8, torre D1, de novo a gente vem para a pressão aqui nesse peão. Torre C2, e aí as negras também tentando procurar algum certo contra-jogo, mas tivemos dama D8 com cheque, o cavalo volta para F8, praticamente forçado para defender. E aí depois disso temos rei H2, um lance muito legal do Carlsen, justamente mostrando como foi importante aquele lance, né? Peão toma em G3, depois da troca de bispos. De modo que o rei deixa a última fila, né? Fica mais seguro aqui em H2. E beleza, as negras vêm para o ataque. As brancas vêm para o ataque, perdão. Claro, se você tomar aqui, simplesmente as brancas estão tomando aqui em cima, então não muito interessante. Seguiu torre C5 nessa posição. O Nakamura prefere mudar a marcha, não tomar o peão aqui e simplesmente vir para cá, ameaçando, quem sabe, um torre H5 com posterior, quem sabe, aqui dama 7, né, com ideias de ataque, quem sabe. Depois disso tivemos torre D6, não tomando peão. E aqui nessa posição as negras têm a opção, por exemplo, de jogar algo do tipo torre H5. Não seguindo a partida isso, mas elas poderiam jogar isso. Depois torre H5, é tipo rei G1, torre C5, voltando simplesmente, com intenção, justamente como eu disse, de dama A7.
deixando a dama alinhada contra o rei, né, evitando outros cheques mais perigosos, como torre C1, por exemplo. Então, os negros deveriam ter bastante cuidado nisso. Mas ok, depois de torre D6 nesse caso das brancas, o Nakamura faz um lance não muito interessante, B4. Por quê? Porque ele meio que desconecta os peões e você vai ver que esse peão particularmente de B4 fica um pouco desprotegido, de modo que é praticamente autoexplicativo a continuação. Depois permite que as brancas ataquem a dama com torre B6, a dama tem que ir praticamente forçada para A7. E agora um lance muito interessante, olha só que lance interessante. E5. Com certeza o Magnus deve ter calculado bastante quando eu digo investido boa parte do tempo dele. E o que acontece? Esse lance, ele praticamente, primeiro, ele bloqueia que a torre dê algum cheque desconfortável aqui na casa H5. E além disso, ele permite a continuação da segunda partida. Olha só, aí os negros tentaram nesse caso jogar a torre C8, convidando para uma troca de torres, né? Depois, por exemplo, se a dama tomar a torre negra, você toma a torre das brancas, alivia um pouco a pressão. Mas o Carlsen, com certeza, calculou tudo isso e viu um lance muito interessante que eu acredito demais que não teria sido possível se, primeiro, esse peão não tivesse aqui em B4 e esse peão não tivesse aqui em E5. O lance é dama E7, incrível, deixando essa torre cair. E aí o que acontece? Se agora as negras tomarem a torre em B6, simplesmente cavalo F6 com cheque vence. Você não pode evitar o checkmate nesse caso. Se você jogar rei H8, cavalo H5, e aí como é que você vai evitar esse ataque? E aqui, se você tomar com o peão, depois de peão toma em E6, também não tem como evitar o mate de dama. Então nesse caso aqui, depois de dama E7, siga o cavalo G6, evitando qualquer linha, né, nesse caso, e agora sim ameaçando a torre. Depois disso, nós tivemos dama toma um peão em B4, defende a torre, e agora os brancos têm um peão a mais. Vamos ver se o Carlsen consegue consolidar esse peão. Depois de H5, essa posição é muito complicada de se analisar, porque as negras têm muita opção de ataque. Depois de H5, as brancas, beleza, elas atacaram a dama das negras, a dama veio para C5. E o que é que acontece? O Carlsen tem muita opção aqui. Ele poderia trocar damas, indo para um final, né, depois tirar o cavalo daqui. Mas o Carlsen preferiu manter as damas do tabuleiro, jogando dama E4, convidando para troca de cavalos. É o que seguiu. Peão toma em G4, dama toma o cavalo em G6. Temos dama D5, que é um excelente lance. Defende esse peão, ataca a torre. E não é muito legal, não é assim a coisa mais massa do mundo, mas também mantém o peão A2. Depois de torre B3, defendendo sua torre, defendendo o peão de A2, as negras jogam peão toma o peão em F3, torre toma em F3 e temos torre F8. É um lance bem interessante, convida para troca de torres. O Carlsen não troca, provavelmente porque ele sabe que os finais de dama são muito complicados de se jogar, principalmente com pouco tempo desse jeito. E o que é que acontece? Também tem o fato de que finais de dama geralmente com um peão a mais não significa necessariamente uma vitória. Então o Carlsen viu que manter as torres daria mais chance a ele. Depois de dama toma um peão em E5, torre toma um peão em D7. Temos torre F5. As negras têm que ter um pouco de cuidado agora, por causa de ideias como essa daqui, a dama aqui. Então as negras têm as peças ativas. O Carlsen tem que praticamente jogar a torre D8, forçando a torre voltar para F8. Aqui o Carlsen já teria no mínimo um empate, tá? Os jogadores de fato, eles repetem a posição para atingir o controle de tempo. A gente acaba de chegar no lance número 40. E depois disso, o Carlsen pensa um pouco e toma a torre em F8, rei toma em F8. De qualquer forma, ainda é um final muito difícil. Mas, claro, se alguém vai lutar pela vitória é o Carlsen, né? Que tem um peão a mais. Ok, mas assim, aqui a posição ainda está bastante igualada. Não se pode dizer que o Carlsen está vencendo. Até porque depois de B4, claro, livrando o peão do ataque. Dama E2, atacando o peão. O peão vem para A4. Dama A2. É uma posição muito complicada, né? A dama das negras é muito ativa. E elas têm boas chances de empate, sim. Depois de A5, o plano básico das brancas é praticamente você tentar criar algum peão passado, porque você tem a maioria aqui, né, contra esse peão das negras. Mas as negras também
tem um peão passado. Elas podem tentar avançar isso daqui. Seguiu dama C4, impedindo qualquer avanço, B5 agora, né, para criar o peão passado. E as brancas jogam dama B1, defendendo seu peão, ok. Aqui nessa posição, se as negras tiverem um pouco de medo, elas podem jogar algo tipo dama B5, mas dama E4, como eu disse, é um lance excelente. Ele centraliza a dama das brancas está muito bem colocada. Então, o Nakamura gastou um pouco de tempo nessa posição e jogou o rei em G8, o que é um lance interessante também. Acredito que a melhor maneira de você responder nesse caso, ficar calmo, tranquilo e mexer o rei. Ok. Aqui nessa posição, se o Carlsen, por exemplo, joga algo do tipo B5 agora, para justamente depois das trocas você tentar avançar esse peão, as negras conseguem segurar, apesar de essa ser uma continuação bastante complicada de ver, mas as negras conseguiriam segurar com, claro, peão toma em B5. E aqui se as brancas jogam o tipo A6, simplesmente dama A4, e me parece que elas tinham conseguido capturar o peão de volta. Mas se as brancas jogam algo tipo dama 1, por exemplo, e aí? Ameaçando avançar o peão. As negras têm um lance interessante, dama D5, centralizando a dama, e depois de A6, elas têm quase um cheque perpétuo, né? Depois de dama H5 com cheque, elas praticamente não conseguem evitar esse monte de cheques, não tem como escapar, e as negras estão conseguindo segurar e empatar o jogo. Mas depois de rei G8, o Carlsen preferiu jogar com dama E1, o que é um lance interessante. Depois de rei H7, o Carlsen joga dama E3, permitindo que as negras capturem esse peão aqui. O Nakamura de fato faz, e aí depois de dama D3, o que é interessante, o plano do Carlsen não é nem tomar esse peão aqui, por exemplo, porque depois vai cair esse daqui. Mas o plano do Carlsen é justamente jogar dama D3, tomar o peão lá em cima. Depois de dama C5, jogar dama B6, a dama vem para H5 com cheque. Claro, o Carlsen viu que, beleza, no mínimo ele tem um empate, então me parece interessante, e o Nakamura vai tentar dar cheque perpétuo em tudo que é canto. E o Nakamura vem dando cheque, e aqui nesse momento ele tem uma decisão interessante, né? O que fazer? Ele prefere jogar o lance G5 nessa posição. Por quê? Porque ele viu que uma hora ele vai ficar sem cheque para dar. E ele faz, não, vou tentar G5, porque pelo menos eu já tiro essas duas casas aqui do rei, né? Ele não pode subir. Vamos ver o que eu posso fazer aqui nesse caso. O Carlsen decidiu trocar peões, decidiu tomar o peão em E6, depois de dama toma o peão em A5, rei G4, e depois de dama 8, dama F7, enfim, o Carlsen consegue pegar um peão a mais. No caso, ficando com 2 peões a mais. Mas depois de rei H8, esse é um final teórico empatado, tá? Muita gente já analisou, inclusive em programas de xadrez você pode colocar, em posições de base de finais, né? É um final teórico empatado, e depois de rei H3, dama 1, enfim, dama D8 cheque, as brancas vão tentar pegar alguma certa vantagem posicional, mas até aqui tudo empatado, tá? As brancas, claro, vão tentar dar vários cheques até deixar o rei na posição ideal, e beleza, aqui as brancas não continuaram com o cheque, preferiram fazer um lance interessante, defendendo seu peão, centralizando a dama também, claro. Defende o peão, centraliza a dama, e permite que as negras façam um lance que elas quiserem, né? Ou com a dama, ou com o rei. O que é que acontece? Nessa posição, para manter as linhas de empate, dama B1 provavelmente seria o certo, tá? Depois de dama E5 cheque, por exemplo, G8, dama E6 cheque, enfim, o melhor a fazer teria sido esperar com as negras, porque depois de G5 as negras têm alguns cheques, e aí depois de dama F6, rei G8, G6 ameaçando o mate, por exemplo, né? Aqui, depois aqui, as negras têm agora truques de afogamento. Depois de dama D3 cheque, rei H2, elas podem perseguir o rei das brancas entregando a dama, né? Porque aqui o final está empatado com truques de afogamento nesse caso, tá? Se as brancas tomarem. Mas nessa posição, dama D5, o Nakamura fez um erro, jogou rei G6. Ele tem pouco tempo também, mas rei G6 perde na hora. Depois de dama G8 cheque, o Nakamura abandonou a partida. O rei só tem duas casas para ir, F6 ou H6. Se ele for para F6, você joga dama H8 e a dama cai aqui em B2.
E se você jogar o rei para H6, pior ainda G5 com checkmate. Bem, uma partida interessante, no mínimo, que eu acredito que vale a pena. É sempre interessante ver um jogo diferente do xadrez, né? O xadrez 960 é sempre muito interessante de se ver. Enfim, e eu agradeço por você estar aqui. Deixa um comentário pra mim do que você achou desse vídeo, do que você tá achando, do que você acha também dessas novas variantes do xadrez 960 e de outras. E deixa um gostei, porque aí me mantém sabendo se você tá gostando dos vídeos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.